A graça e paz, queridos, que o Senhor Jesus esteja presente no seu coração e que essa noite seja uma noite do diferencial de Deus na sua vida, de você absorver e desejar a mudança que o Pai Celestial tem para você. Amém? Seja bem-vindo à Igreja Metodista, você que nos visita, você que está nos assistindo. Essa é a igreja que o Senhor nos plantou como árvores bem arraigadas neste lugar. Recebemos o alimento do Senhor através dos pastores e somos uma igreja crescente, uma igreja que ama a palavra do Senhor e que deseja alcançar vidas para Jesus através das nossas vidas. E o Senhor te chamou para isso. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos. Deus tem falado muito comigo a respeito de gerações. O texto está em Êxodo 20, 1 e 2, e nós vamos ler alguns versículos desse texto. Deus tem ministrado ao meu coração a questão de geração. Se você parar para pensar na sua vida, antes de você, quem já teve um encontro com Jesus? Quem já tinha entregado a vida para Jesus? O seu pai, o seu avô, a sua avó, ou você que está começando uma geração de pessoas que amam e servem a Deus. E Deus tem ministrado muito ao meu coração isso, para a gente refletir se lá atrás, quem começou, glória a Deus, vem vindo uma descendência de geração, perpetuando a vontade, seguindo a palavra e os ensinamentos de Deus. Mas se começou em você ainda, glória a Deus também, porque uma geração está sendo mudada, uma geração está sendo implantada nessa terra com o DNA de Jesus Cristo, para fazer a diferença neste lugar. E a palavra do Senhor, lá em Êxodo, diz assim, Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Versículo 5. Não os adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Jeová, o teu Deus, sou o zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, para a terceira e quarta geração, mas daqueles que me aborrecem. E uso de misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto ele começa dizendo que Deus revelando, eu sou Deus, e eu é quem mudo e quem marco as gerações. Eu escolhi vocês, te tirei da servidão, te tirei do Egito e te trouxe para a minha presença. A partir de você, se começou em você a salvação da sua família, você aceitou Jesus Cristo e escolheu seguir os mandamentos do Senhor, tem a misericórdia de Deus até 1000 gerações. Imagine que maravilha, a partir de você, toda uma descendência perpetuada sobre a face da terra de pessoas santas, separadas para um propósito divino e não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas amando ao Senhor. É um privilégio. E em 2 Crônicas 7,14, o Senhor nos deixa também um alerta. Ele fala assim, se o meu povo, somos nós, que se chama pelo meu nome, nós que adoramos o Senhor, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, ainda existe esperança. Puxa, eu errei no meio do caminho. Eu ouvi a voz do Senhor, eu caminhava na presença do Senhor, mas eu me afastei. Mas o Senhor fala, se você que se afastou, você que teve um deslize, se você me chamar de novo, se você se prostrar diante da minha presença, se você se humilhar, se você orar e não querer mais praticar aquelas coisas, Ele fala, eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não haverá mais maldição sobre a sua terra, há uma bênção se você houver arrependimento. E o último texto é 1 Pedro 2:9, que fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Se você tinha dúvidas de quem você era no reino espiritual, agora o Senhor está dizendo, você é geração eleita. Se posiciona como geração eleita, se firma na palavra do Senhor, não aceita o pecado de maneira alguma, nem na tua mente, nem pela ação das suas mãos, nem nada ao teu redor. Aniquila diante da tua presença, deseja a presença do Senhor, deseja os mandamentos do Senhor, se apruma, se alinha.
diante do Senhor. E o Senhor está dizendo, você agora, depois de você se humilhar diante do Senhor, você vai se tornar a geração eleita, a que Ele separou, sacerdócio real, nação santa, uma nação, uma descendência saindo de você, uma nação santa. É isso que Deus quer. Fala assim, mas eu não casei ainda, mas tenho os filhos espirituais. Deus também quer que você seja uma nação santa no mundo espiritual. Anunciar as grandezas do Senhor, para que Ele nos chamou das suas trevas, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é chamado para viver na luz. E eu gostaria agora que você baixasse sua cabeça. É o momento da gente se examinar e olhar se eu tenho sido uma geração santa. Se eu tenho realmente feito a diferença nessa terra, ou eu tenho sido contaminado com as coisas dessa terra. Ou eu tenho sido levado pelo que o homem tem dito para mim, ou eu tenho me alicerçado na palavra de Deus e nela eu confio e não me desvio nem para a direita nem para a esquerda. Examina o teu coração. Se você sentir vontade de se prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Eu reconheço que eu tenho falhado, eu tenho ouvido mais as mídias sociais, eu tenho lido mais as internet, as mídias, livros, e não tenho lido a Tua palavra. Tenho buscado as coisas terrenas e não buscado a Tua presença, Pai. Eu me arrependo e não desejo mais viver isso na minha vida. Eu quero buscar ao Senhor, eu quero que a Tua palavra seja viva dentro de mim, que eu tenha prazer de ler a Tua palavra, que eu tenha prazer de Te adorar, que eu tenha prazer que dos meus lábios saiam palavras de vida e não de maldição, porque o Senhor me chama para ser uma nação santa, para ser um sacerdócio real, para ser aquele povo que anuncia as boas novas, que tira o homem das trevas e traz para a gloriosa luz, porque esse chamado é para as nossas vidas. Pai, nós queremos, ó Pai, nesta noite, Pai, sermos, ó Deus, impactados pela Tua presença. Não queremos mais continuar na mesmíssima que temos vivido, Pai, mas queremos anunciar o Evangelho do Senhor, aquilo que nós temos vivido, Pai, aquilo que nós temos experimentado do Senhor, aquilo que o Senhor tem chamado para nós, ó Pai, que a partir de nós seja uma geração santa. Se já vem através dos nossos antepassados, dos nossos avós, nós Te glorificamos por isso e queremos, ó Deus, com honra, continuar essa geração santa e separada para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa igreja, que cada irmão que está aqui neste lugar, seja essa geração santa, que postergue, ó Deus, as Tuas doutrinas, que ensine os Teus mandamentos, que ande, ó Deus, com o reino espiritual, investindo no mundo espiritual, ó Pai, não nessas casas terrenas, porque as que são espirituais são eternas e agradam o Teu coração, Pai. Que nós, como igreja, Pai, venhamos nos posicionar, que nós, como pessoas individuais, venhamos nos posicionar diante do Senhor e assumirmos, ó Deus, o chamado que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor, querido, como uma geração santa e separada. Hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino, Jesus. Teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Porque tudo te pertence. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Seja assim sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. A Bíblia nos ensina a orar, a clamar, a pedir, bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. A palavra de Deus está sempre nos ensinando a abrir a nossa boca. Essa música que nós vamos cantar, ela fala sobre uma oração que ela é um pouco maior, porque não é a oração de uma pessoa, é a oração de uma igreja. E a Bíblia diz que a porta do inferno ela não prevalece contra a oração da igreja. As portas da igreja não podem ser fechadas. A tua vida não pode ser atingida. Quando tem uma igreja na face da terra, ainda está aqui. O Espírito Santo ainda está aqui. Enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver na terra, o Espírito Santo ainda está sobre a terra. Então ainda é tempo de falarmos a Deus. Ouve o clamor da tua igreja, Senhor. Ouve-nos. Nós precisamos de ti. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino, venha o teu reino, Jesus, venha o teu reino sobre essa terra. Queremos tua glória sobre nós. Ouve o clamor do teu povo. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sar essa nação é o clamor da igreja que te adora.
clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só Ele, só Ele. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declara, igreja, só Ele é santo, só tu és santo, 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 santo. Só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Às vezes a gente pensa que a maior doença que temos que lutar, que pedir para curar, é a doença do corpo. Mas a Bíblia diz que o corpo volta para a terra, que é pó. Mas a maior doença que nós temos que pedir e que tem chegado às igrejas do Senhor é a religiosidade. Essa doença tem matado cristãos. Nós precisamos pedir a cura de Deus. Essa não é uma linguagem só que é falada aqui. Outro dia eu estava ouvindo um pregador que eu nem sei onde ele mora. E ele estava falando a mesma coisa. E a palavra de Deus já dizia que nos últimos tempos o amor se esfriaria. E quando o amor se esfria, vira religiosidade. Porque acaba a verdade em nós. Fica só a prática. Nós precisamos nos rasgar diante do Pai. Pedir que Ele nos livre. Porque é uma doença silenciosa. É uma doença disfarçada de boazinha. Como o Covid, né? O Covid, a gente tá com uma alergia, ou com rinite, ou com uma gripe fraca. A gente não sabe se é uma gripe fraca ou se é o Covid. Porque há tanta semelhança. Assim a religiosidade também. Só que uma coisa que não muda é o amor que Deus tem por nós. A religiosidade, essa doença que tem atacado a igreja e os cristãos, ela nos afasta do Senhor. Porque nós adoramos as coisas e não a Deus. Mas Deus, independente de qualquer coisa, Ele nos ama. Independente de qualquer coisa, Ele não desiste de nós. E Ele diz lá em Apocalipse: ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito vem dizendo à igreja. O Senhor tem ciúmes de nós, Ele não quer nos perder. O Senhor não quer nos perder. Ele nos ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. O que seria de mim sem o seu amor? Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Olha isso. Deus me amou tanto, não desperdice Entregou isso seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Aleluia. Que amor gostoso de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Ele nos ama. Que amor maravilhoso do Pai dispensado sobre as nossas vidas. Gostaria de que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 2. Quero compartilhar com você um trecho pequeno da palavra que em Mateus 2, versículos 10 e 11, e depois Salmos 96, 7, 8 e 9. Diz assim em Mateus 2: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria e sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Agora no Salmos 96, versículos 7, 8 e 9. Família de povos, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor glória e poder. Dedicai ao Senhor a glória ao seu nome. Trazei devidas ofertas, entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor, no resplendor da sua santidade. Tremei diante dele, em terra inteira. Amém. Esses dois textos, nós vemos algumas palavras dizendo tributai, ofertai, apresentai com louvor, tributai ao Senhor. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, que é no texto de Mateus, que é quando aqueles sábios, eles ouviram falar que ia nascer o Salvador,
o Messias, o Senhor, que Deus havia cumprido o propósito e enviado Jesus, e eles se locomoveram, venceram todos os obstáculos que eles tinham e chegaram aonde estava Jesus. E ali eles depositaram toda a riqueza, aquilo que era mais importante para eles, eles depositaram aos pés de Jesus. E nós temos vivido, todos nós vividos na presença de Jesus. Já conhecemos Jesus, já tivemos um encontro com Jesus. E o que nós temos tributado ao Senhor? O que nós temos dado aos pés do Senhor? O nosso melhor? Ou aquilo que sobra? Ou aquilo que, esse mês eu consegui juntar, peguei as moedinhas e vou entregar. Mas o teu coração, o que você tem dado de melhor para o Senhor? Esse texto mexeu comigo, e quando fala assim que eles conheceram a Jesus, eles foram ao encontro de Jesus e tributaram o melhor que eles tinham para o Senhor. E daí no Salmo 96 ele fala: família dos povos, tributai ao Senhor, todas as famílias. Não é uma pessoa, não é duas pessoas, não é só os levitas ou só os sacerdotes, famílias da terra. Tributai ao Senhor, rendei ao Senhor louvores, dedicai ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Então a oferta, o dízimo, ou a oferta voluntária, a oferta de amor, ou a oferta de ajuda, seja como você colocou no teu coração, mas faça com o teu coração. Não faça por obrigação, porque nós não somos obrigados a fazer coisas por obrigação. A gente conhece a história de Caim e Abel. Lembra que Caim lá foi ofertar por obrigação e Deus não recebeu a oferta dele. Então, se você quer ofertar, se você quer dizimar, se você quer ser fiel ao Senhor, faça com o teu coração. Faz o teu melhor. Faz como esses sábios. Eles eram conhecidos como os sábios da terra. Então, seja conhecido como um sábio da terra e tribute ao Senhor a glória devida ao teu nome, e tribute ao Senhor aquilo que Ele tem dado e abençoado o teu celeiro. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento para que a gente possa viver uma vida de tributar ao Senhor em adoração com tudo que temos e somos. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, tudo que temos, tudo que somos. Sabemos que nada vem de nós mesmos, que nós somos falhos, nós erramos, e somos egoístas quando nós recebemos as nossas finanças. Mas em nome de Jesus, nos liberta, Pai do mamon, nos liberta do Deus desse mundo que quer só comprar e possuir, mas nós queremos, ó Deus, tributar ao Senhor, devolver a Ti, Pai, entregar ao nosso coração aquilo que nós temos de melhor, assim como esses sábios foram ao encontro de Jesus Cristo para tributar aquilo que eles tinham de melhor, como um ato de adoração. Pai, que essa oferta que os Teus filhos vão trazer ao altar seja um ato de adoração, que seja o mais sincero do coração deles a Ti, Pai, porque o Senhor se alegra com aquele que dá com alegria, com aquele que serve ao Senhor com alegria. Assim seja, Pai, no nosso coração, que possamos, ó Deus, ter um coração realmente disposto, grato, um coração sincero diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre o celeiro, sobre a casa dos Teus filhos, para que eles tenham abundância, para que eles possam abençoar outras vidas, para que eles possam contribuir para a expansão do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos esse coração grato e sincero de adorador a Ti. Em nome de Jesus, traga o Seu dízimo e a Tua oferta e o Teu coração ao Senhor, o Teu melhor. Tudo a Ti, Jesus, consagro, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei. A Ti, Jesus, consagro, pois eu sinto Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim.
Quero cumprimentar todos os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor diz glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus por esse momento aqui. Eu creio que o Senhor moveu cada vida para estar aqui nesse tempo, né, nestes momentos que vamos passar aqui, que estamos passando, glorificando, louvando ao Senhor, exaltando o nome dEle, ouvindo também a palavra que Ele tem para as nossas vidas. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui conosco hoje pela primeira vez? Ok? Todos de casa? Amém. Queremos também agradecer as pessoas que estão sintonizadas, né, no YouTube e Instagram, participando desse culto, que vão ouvir a mensagem depois, este culto depois vão participar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar contigo uma palavra que tem sido despertada nesses dias na vida da igreja. Creio que muitas pessoas têm se voltado a essa palavra e têm vivido esse tempo, e essa palavra tem se tornado nova ou novamente lembrada pela igreja, como a Kátia mencionou aqui. Eu creio que o Senhor tem despertado a igreja para viver isso aqui, para estar firmado nessa palavra. Então eu gostaria de compartilhar contigo esse texto da palavra de Deus. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3, são apenas 18 versículos, e eu gostaria de ler esse texto contigo, mesmo assentado, mas em reverência à palavra do Senhor, segunda carta de Pedro à igreja, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, eles esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desses dias,
Os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém? Está todo mundo aí? Glória a Deus. Amém, queridos. Eu estava vendo essa semana, eu não sei se é comigo só, pastor, o que acontece, mas quando a gente está usando máscara e a gente fala, parece-me que dá aquela liberada no ar que ficou contido ali na máscara, né? Então há uma renovação do oxigênio da máscara. Então, queridos, se você quiser dar um glória a Deus, de vez em quando, aleluia e tal, mesmo assim, né, durante a palavra, só para fazer esse rodízio do ar da máscara, ok? O oxigênio da máscara, fique à vontade, eu creio que vai ser bom para você. Amém? Queridos, esse texto que nós estamos lendo aqui, fala da vinda, da volta do Senhor Jesus, e ele é um conselho do Senhor para nós, para a igreja dele aqui na terra. Eu não sou um conhecedor especialista e conhecedor profundo desses assuntos em relação à escatologia, volta do Senhor, etc., tudo. Mas eu senti fui impelido a falar nesse texto hoje. Então, eu gostaria de ressaltar alguns versículos desse texto. Gostaria de destacar alguns versículos, alguns ensinamentos que o apóstolo Pedro compartilha conosco nessa noite. Então, eu gostaria de convidar você a manter a sua Bíblia aberta ou o teu celular ligado nesta palavra, para que nós possamos caminhar junto aqui nestes ensinamentos. Em primeiro lugar, quem escreveu isso foi o apóstolo Pedro. Pedro foi discípulo do Senhor Jesus. Pedro andou com Jesus desde o início do ministério de Jesus. Creio que dos primeiros apóstolos ou dos discípulos a serem convocados para andar com Jesus. Pedro viveu todos os ensinamentos de Jesus, viu os milagres que Jesus realizou. Pedro viu o cego recuperar as vistas, o coxo andar, ele viu o morto ressuscitar. Pedro esteve com Jesus, foi testemunha ocular daquilo que Jesus realizou no ministério dele. Pedro, ele viu a crucificação de Jesus, e Pedro também participou e viu a ressurreição de Jesus, porque ele foi daqueles que primeiro correu ao túmulo e quando chegou ali viu que estava vazio, porque Jesus havia ressuscitado. Pedro agora, quando ele escreve esta carta, ele já está no fim da vida dele. Essa carta, pelo que consta no rodapé da Bíblia, foi escrita aproximadamente em 68 depois de Cristo. Então Pedro provavelmente já estava ali com seus 70 anos de idade. Então é como aquela pessoa que já viveu durante a sua vida, já teve muitas experiências, já viu muitas coisas acontecer, mas agora ele chega ao final e ele compartilha tudo aquilo de importante, de valioso, de precioso e de relevante que ele
viu durante a vida. Então, o que ele fala aqui é um extrato de toda a existência dele. E especialmente Pedro, porque o testemunho ocular, que caminhou com Cristo, que ensinos maravilhosos Pedro tem para nos mostrar. Assim como João, nas 3 cartas que ele escreve, Pedro também, ele fala da vivência que ele teve como apóstolo do Senhor, vendo os milagres e vendo também a caminhada da igreja nesses primeiros dias. Então, quem está dizendo aqui, quem está escrevendo estas coisas, é alguém que é digno da nossa confiança. É alguém que é digno de nós também olharmos e parar e falar assim, deixa eu ver o que essa pessoa aqui escreveu. Porque quem escreve tem autoridade. Quem está nos orientando nessa palavra tem autoridade para assim fazer. É alguém que caminhou. E, queridos, quando nós olhamos aqui o que Pedro escreve, ele diz o seguinte no primeiro versículo. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, o objetivo de Pedro, e aí, queridos, não só aqui nesse capítulo 3 dessa carta de 2 Pedro, mas ele diz também na outra epístola que eu escrevi, Pedro escreveu apenas 2 cartas à igreja, e nas 2, Pedro está dizendo, olha, o que eu faço nessas 2 cartas é simplesmente procurar trazer à mente de vocês aquilo que vocês já sabem. Aquilo que vocês já conhecem, é o que Pedro está dizendo. O que eu procuro fazer é despertar a mente esclarecida de vocês. Ou seja, vocês já conhecem, a mente de vocês já foi esclarecida em relação a isso. E o que eu estou fazendo aqui é apenas trazer à memória essas coisas, para que elas não fiquem no esquecimento, para que elas não fiquem apagadas, para que elas não fiquem sendo apenas coisas lá do passado, coisas antigas, mas eu quero trazer à memória de vocês estas coisas, esses ensinos, no alto da sua experiência, no alto da sua vivência, no alto da sua vida. Pedro escreve isso com autoridade. O que a gente percebe aqui, queridos, é o amor de um apóstolo ancião pela igreja, formando, iniciando naquele período. Não esqueçam das palavras de Jesus. Logo após Pedro escrever isso aqui, ele não teve oportunidade de escrever outras cartas, porque em seguida ele é oferecido como libação, e ele é morto, não há mais oportunidade, e parece que ele ressente, percebe que chegando os dias finais, então ele com ênfase, ele quer lembrar a igreja dessas coisas, a igreja ali daquele momento, a igreja que passou pelos anos e séculos e tem sido perseverante, a igreja existente nos dias de hoje. Amém? Quem recebe essa palavra com amor? Palavras que o Senhor quer despertar em nossos corações. E aí, queridos, no versículo 3 ele diz, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. E aí o que o apóstolo Pedro está lembrando à igreja aqui, mostrando à igreja, é que vai ocorrer confronto. Vai ocorrer situações de colocar em xeque, em dúvida, as palavras ditas outrora. As promessas ditas na própria Bíblia. Então vai chegar gente aqui, e Pedro está dizendo que são escarnecedores, zombadores da palavra, e vão dizer, mas cadê essa promessa? Aliás, meu bisavô falava da volta de Cristo, meu tataravô falava da volta de Cristo, o meu, lá para trás, tetravô, falava da volta de Cristo. E cadê essa volta de Cristo? Queridos, não é assim que a gente percebe acontecer mesmo. Parece que os ambientes, os momentos, parece que as nossas conversas, parece-me que se torna um termo proibitivo falar de que a volta de Cristo é iminente, é próxima, está para acontecer. Parece que se nós falarmos, vai estragar o ambiente. Aliás, está tão gostoso assim, está tão bom assim. Aliás, eu tenho objetivos, eu tenho projetos, eu tenho planos para viver aqui. E que parece que se alguém chegar e falar assim, olha, mas Cristo está voltando, parece que o ambiente vai ficar meio assim, etc. E vamos dar uma disfarçada e vamos continuar falando em outras coisas. O que Pedro está falando é exatamente isso.
que muitas pessoas passam e falam, onde está a promessa? Eu me recordo, uma vez numa escola dominical, e um irmão tão querido, e tão antigo, e tão firme na caminhada com Cristo, ele falou assim, o assunto do estudo era sobre essas coisas, e ele falou assim, puxa, mas será que é isso mesmo? Quanto tempo que eu ouço falar isso, e já vem passando dos meus familiares, será que é isso mesmo? Então, quantas vezes, querido, pela caminhada, pelo envolvimento nosso no dia a dia, parece que essas coisas vão ficando, né, apagadas, vão ficando obscurecidas. É como se uma poeira viesse e começasse a acrescentar aquele pozinho sobre essas verdades, daqui a pouco outras poeiras, e vai acrescentando, daqui a pouco aquela verdade já não está mais tão transparente, tão palpável, tão visível, tão clara. E aí a gente substitui essas verdades por outras verdades que nós vamos aprendendo no nosso dia a dia e que são importantes e vão tomando parte da nossa vida. E o apóstolo Pedro ele vem aqui e diz assim, ó, o que eu quero nessas duas cartas é lembrar a mente esclarecida de vocês dessas verdades que são preciosas, essas verdades que são fundamentais, essas verdades que são imprescindíveis, que são fundamentais para a sua vida, para o seu sucesso, para o teu crescimento, para a sua vida eterna. Eu não quero que vocês esqueçam disso, ó igreja amada. É um choro, é um clamor, é um derreter do coração de Pedro. Ele falou assim, está próxima a minha partida. Já partiu os outros apóstolos, Tiago já foi levado ao céu, outros também, Estevão e outros morreram. Estão faltando um pouco, mas a igreja permanece firme. Creia nessas verdades, viva por essas verdades. Eu quero trazer à mente esclarecida de vocês essas verdades, e por elas vocês possam viver. É o desejo do apóstolo Pedro ao escrever à igreja. E ele fala da palavra, né? E ele traz aqui esses conceitos que pessoas, zombadores, escarnecedores, que o mundo, de uma forma geral, coloca e quer colocar em dúvida em relação à palavra de Deus. E aí ele fala da realidade em relação a essas situações. E ele fala, isso vai acontecer. As pessoas estão falando, não é porque as pessoas estão falando que não vai acontecer, vai acontecer. E Pedro demonstra por que vai acontecer. Por que isso, no momento em que Deus estabeleceu ou estabelecerá, vai acontecer. Por que razão? E ele diz, isso vai acontecer por causa da palavra de Deus. Porque Deus não mente. Porque Deus é verdadeiro. Porque Deus zela para cumprir a tua palavra. Porque passam céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então é pela palavra de Deus que essas coisas vão acontecer. Essas coisas não dependem de uma construção humana para acontecer. Essas coisas não dependem de um agir meu, de uma obra minha, ou da igreja, ou de alguma coisa para acontecer. Não, essas coisas vão acontecer porque Deus disse que vai acontecer. Ele diz assim, acontece que de propósito, no versículo 5, nessa minha linguagem, diz, acontece que de propósito, eu sei que tem uma outra versão que fala que deliberadamente eles esquecem que os céus existem desde há muito tempo e que a terra surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Olha como Pedro, ele justifica e traz a base, por que essas coisas de fato vão acontecer. E ele diz, isto vai acontecer, por quê? Aí ele está trazendo a memória, por quê? Porque os céus existem desde muito tempo, e a terra surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Então, queridos, como que veio a existir a terra? A terra foi criada do nada, pela palavra de Deus, e disse Deus, haja, e a coisa aconteceu. Então, tudo veio a surgir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a base para que aconteça aquilo que ele disse. Ele também fala assim, com base, no versículo 6, com base nesta mesma palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Por conta do crescimento da iniquidade, e chegou a limites inaceitáveis, Deus, pela palavra dele, condenou o mundo, e disse que destruiria o mundo através do dilúvio, pela palavra de Deus. Isso veio a acontecer. Então Pedro está dizendo, olha, a terra foi criada pela palavra de Deus,
O dilúvio veio pela palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus que está dizendo que chegará o dia do juízo final, então essas coisas vão acontecer, porque elas estão firmadas, fundamentadas, têm como base a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é como uma rocha, inabalável. As coisas que nós fazemos, elas se destroem, elas se acabam, são temporais, são terrenas, vão ficar por aqui. Mas as coisas de Deus são eternas. A palavra de Deus é eterna. Então, se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. E Pedro estava dizendo lá no versículo 2, no início, ele estava dizendo, e essa palavra foi dita através dos profetas, e esta palavra foi repercutida através dos apóstolos, e essa palavra foi confirmada através de Jesus Cristo. Então, isso será assim, isso vai acontecer. Porque nós não precisamos de mais nenhuma outra prova para nos agarrar, para dizer o Senhor vai voltar, a não ser a palavra dele que diz, Ele voltará. Queridos, como que nós precisamos ter essa confiança e fé em extremo na palavra de Deus? Às vezes nós ficamos e somos assim, né? Nossa natureza, somos assim, nós somos levados a confiar mais naquilo que é palpável, naquilo que a gente está enxergando, está vendo, aquilo que a gente percebe que vai... E a gente esquece que é na palavra de Deus, que é a rocha firme, que não passa e que não se abala. E aí no versículo 8, Pedro diz, mas há uma coisa, amados. E aí ele escreve isso como se uma resposta àqueles que dizem, mas tanto tempo que se fala e nunca acontece, etc. Mas... o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 8, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Nós temos o nosso tempo, né? E o nosso tempo é dividido em coisas que nós, né, regularmente ali, com periodicidade, etc., nós fazemos tudo certinho, hora de almoçar, de dormir, de acordar, a idade, né? A gente conta os anos, idade, tempos, etc., Deus não, Deus é eterno. A gente tem um início, um meio, um fim, né, na nossa existência aqui terrena, mas Deus é eterno, não teve início, imagina isso, não tem fim. Deus é eterno, então o tempo dele é diferente. E Pedro está dizendo, olha, vocês acham que estão demorando para Deus? Deus é eterno. E ele diz, o Senhor, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está dando aqui os motivos por que não veio ainda, por que não aconteceu ainda nesse tempo em que ele escrevia isso, e também para nós hoje, porque ainda não aconteceu essa promessa pela palavra de Deus. Então, por que não aconteceu ainda? Pedro está dizendo, porque Deus é paciente com vocês. Por isso que não aconteceu ainda, queridos. Por conta da paciência que Deus tem para conosco. Porque Ele está esperando que se complete o número dos salvos nessa terra. Ele está esperando para que as nossas vidas sejam totalmente entregues a Ele, sem reserva. Então, por esse motivo, pela paciência e pelo amor que Ele tem para com a criação que Ele fez, então Ele ainda não veio, porque ainda há tempo de pessoas se converterem e voltarem-se e virem-se ao Senhor. Aliás, quando a gente olha toda a história, querido, o tempo de graça dado por Deus aos povos todos, não faz muito tempo. Até a morte e ressurreição de Jesus, apenas um povo servia a Deus, que é o povo de Israel. Apenas um povo glorificava a Deus. Mas em Jesus, o Evangelho e a palavra de Deus foi liberada para todos os povos, tribos, línguas, nações, raças. Todos têm a oportunidade de serem enxertados na oliveira verdadeira. Então, desde Jesus, quando começa, a partir de Jesus, os últimos dias, então, essa palavra do Senhor, essa paciência do Senhor, esse tempo de aguardo da vinda do Senhor, ela está ocorrendo para que mais pessoas, para que o Evangelho propague mais e mais pessoas conheçam o Senhor, para que o Evangelho chegue a lugares onde ainda não se ouviu falar de Cristo.
E também para que aqueles que ouviram falar do Senhor possam se endireitar. Aqueles que ouviram, mas não deram crédito, possam se firmar. É por isso que não veio ainda, por isso que não aconteceu ainda, pela misericórdia do Senhor. E quando Pedro diz aqui que Deus é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso nos faz lembrar um outro versículo da palavra de Deus, né? Que é João 3,16, talvez o mais conhecido da Bíblia, que diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esse que é considerado uma síntese do Evangelho de Jesus, ele está dito de uma forma a nos levar a pensar na eternidade. E quantas vezes a gente usa esse versículo como uma força, um motivo, uma coisa, para o nosso viver aqui na terra. Aliás, também é para nós aqui, porque o Senhor nos promete a vida abundante aqui. Mas quando nós olhamos esse versículo, ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A razão de Cristo ter vindo, querido, a razão da salvação em Cristo é para que nós tenhamos a vida eterna e sejamos livres da condenação eterna. Aliás, a síntese do Evangelho é essa, é a salvação em Jesus para a vida eterna. Então Pedro esclarece à igreja o motivo que muitos acham que estão demorando, na verdade, é o amor de Deus que está sendo derramado sobre a terra, esperando que todos tomem uma posição, que todos se firmem, que o Evangelho seja conhecido por mais pessoas. Deus olha para pessoas que hoje estão afastadas, estão longe, e o coração do Pai tem amor por essas vidas. Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos sejam salvos. O Senhor olha para essa moça que entrou aqui e saiu, que ele quer a salvação dela, Ele não quer que ninguém pereça, que todos sejam salvos. O Senhor olha para os povos que hoje não têm nem condições de ouvir a palavra, mas o Senhor dá tempo para que essas pessoas venham a ter motivação, ou venham a ter ambiente propício para que a palavra chegue até lá. Deus é amor e não quer que ninguém pereça. Quantas vezes nós viramos a costa a este amor, né? E achamos, não, eu vou resolver a vida do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Ah, eu não aguento mais isso, agora eu estou saindo, estou indo embora. Ah, tchau, tchau, não quero mais saber disso. Quantas vezes nós somos egoístas demais, orgulhosos demais. Quantas vezes nós queremos resolver do nosso jeito e esquecemos que há um dia que é chamado Dia do Senhor, no qual nós vamos comparecer diante de Deus. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas apressadamente, sabe, queridos, e deliberadamente, de propósito, a gente quer esquecer dessas palavras, como Pedro disse aqui. Talvez deliberadamente a gente fala assim, não, isso aí eu deixo para depois. Estou muito novo agora, né? Estou muito nova agora, eu vou deixar para depois. Vou deixar mais para frente. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas o amor do Pai continua disponível para todos. O amor do Pai continua disponível, dizendo, estou te aguardando, estou esperando o teu retorno, estou esperando o teu conserto. Estou esperando a sua decisão. Quantas pessoas ainda o Senhor quer alcançar nessa terra? Por isso que estas coisas ainda não aconteceram. Mas no versículo 10, o apóstolo Pedro diz, porém, ele coloca um porém, né? Deus é paciente, Deus é amoroso, está aguardando, porém, ele diz, o dia do Senhor virá. Porém, o dia do Senhor virá. Alguns acham que estão demorando. É a paciência do Senhor, é o amor do Senhor aguardando para que mais vidas cheguem-se ao reino dEle. Porém, o dia do Senhor virá, porque a palavra do Senhor diz isso. E aí o apóstolo Paulo diz, né, ele fala algumas situações inerentes a esse dia do Senhor. O dia do Senhor virá como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão não marca a hora para arrombar a casa, né? Ele não marca a hora para entrar. Aliás, se marcasse, nós estaríamos esperando, preparados para evitar
o assalto. Mas ele diz que o dia do Senhor vem como um ladrão, ou seja, vai vir de surpresa. Vai vir quando a humanidade, a sociedade, o mundo não espera. O dia do Senhor virá. E diz, naquele dia, o dia do Senhor, os céus passarão com grande estrondo. Há uma outra parte da Bíblia que diz que virá como um relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente. Virá de uma forma repentina. O dia do Senhor virá. Talvez você saiu para trabalhar e nem chegou no serviço, o dia do Senhor veio. Talvez você acordou e não conseguiu nem tomar o café da manhã, o dia do Senhor chegou. O dia do Senhor virá como um ladrão, não sabemos que hora será. Não sabemos o dia, o momento, mas virá. É promessa, é palavra do Senhor. Haverá um grande estrondo. A Bíblia diz que todo olho verá o Senhor. Aqueles que hoje desprezam o Senhor, aqueles que hoje não dão glórias a Jesus, aqueles que hoje não honram o nome do Senhor Jesus, todo olho verá. E diz a Bíblia que todo joelho se prostrará diante do Senhor Jesus e declarará que Ele é o Senhor. Para muitos, será um dia glorioso. Será o clímax de uma vida de espera do Senhor, um momento de grande alegria, de felicidade, de prazer. O meu Salvador chegou. Mas para muitos outros será um dia de tristeza, de tormenta, de desespero, de horror. Diz na continuidade do versículo 10 que os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. No versículo 12, a segunda parte diz, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. O dia do Senhor chega, como um ladrão que ninguém está esperando. Um grande som de um chofar tocando. Todo olho verá a vinda do Senhor. E nessa vinda do Senhor, nesse momento, os elementos começam a se derreter. É o que diz aqui a palavra. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. E não é só isso. Diz também que também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Os prédios que você vê hoje, as construções fantásticas que nós vemos, os monumentos, museus, palácios, tão firmados, se desfarão, desaparecerão, ruirão, sumirão, porque está sendo feito um novo céu e uma nova terra, para que um novo povo possa habitar nesse lugar. Amém, queridos? Novo céu e nova terra virá. Quando eu era adolescente, criança, quando eu ouvi uma palavra, acho que antes se falava até mais um pouco da voz do Senhor, mas quando eu ouvia palavras assim, eu ficava meio preocupado, com medo, e pensando, mas eu tenho tantas coisas ainda para fazer, tem que estudar, tem que fazer um curso, tem que me casar, etc. Espera um pouquinho, Senhor, para voltar. Mas, queridos, o que Pedro está tentando fazer aqui é lembrar as nossas mentes esclarecidas que não existe momento mais gostoso, prazer maior do que estar com Deus na presença do Senhor, usufruindo da presença dEle e sendo alcançado pelo grande amor dEle, estando com Ele. Você tem esse prazer no amor de Deus? Você sente esse amor de Deus? Você não gostaria de estar com Ele, para que onde Ele estivesse, você estivesse junto com Ele? É o que Pedro está tentando dizer. Assim, é coisa boa. Não precisa ficar com medo. Eu sei que, né, os adolescentes, os jovens de hoje são mais firmados na palavra, eu imagino, né? Então eu sei que eles não têm medo. Não é verdade? Mas é o momento que vou estar com Cristo. Aliás, é mais precioso do que o meu próprio casamento. Opa! É o que Pedro está tentando trazer aqui à memória da igreja. Anseia, deseja, viva por esses momentos. Deseje mais do que qualquer coisa.
Você tem planejamentos, projetos, sonhos, etc. Glória a Deus, mas que esse seja a prioridade número 1 da sua vida. Jesus e a volta dele. Viver hoje, movido pela volta dele. Viver hoje em função do retorno dele. Viver hoje pela vinda de Jesus. Aliás, eu estava vendo que as promessas de Deus, as profecias do Senhor em relação à segunda vinda de Cristo são mais do que da primeira. Há mais promessas falando da segunda volta de Cristo em toda a palavra do que a primeira vinda de Cristo. A palavra de Deus é rocha inabalável, vai acontecer. Esteja na expectativa, viva hoje, motivado pela volta do Senhor. E aí, a partir do versículo 11, Pedro começa a falar assim, então como que vocês devem viver? Sabendo disso, sabendo que a palavra não muda, como que vocês devem viver? E ele começa dizendo, uma vez que tudo será assim, e tudo será assim desfeito, uma vez que isso vai acontecer, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa. Por que ele está falando tudo isso, querido? Para orientar aqueles seus amados irmãos, e orientar a nós também, para que, diante disso que vai acontecer, nós possamos viver de forma santa e piedosa, de forma amorosa. Queridos, e como que isso é importante? Quando nós vivemos na expectativa do retorno de Cristo, quando nós vivemos na certeza da volta dele, como que isso muda a minha vida? Como que isso muda as minhas prioridades? Como que isso muda a minha agenda? Como que isso muda as minhas palavras? Como que isso muda o meu comportamento em casa? O meu comportamento no serviço? Como que isso muda o meu amor pelas vidas ao meu redor? Como isso me faz ver e enxergar diferente aqueles que estão ao meu redor? Como que isso me faz ver diferente e me dispõe a cuidar de pessoas necessitadas? Por conta desse dia do Senhor. Sabe, queridos, a presença na minha mente da volta do Senhor me torna menos avarento. Me torna menos arrogante. Me tira o orgulho, me torna dependente totalmente de Deus, me faz evitar discussões que antes eu entraria, e eu quero porque quero. Não, mas há um motivo, uma prioridade maior, é a volta do Senhor, e isso muda a forma de eu viver aqui, isso muda a forma de eu tratar as pessoas aqui, me traz humildade, me traz sensibilidade, me traz dependência de Deus. Me mostra que eu não sou forte assim. Me mostra que eu preciso confiar no Senhor. Me mostra que preciso todo dia buscar ao Senhor na minha vida. O que Pedro está tentando falar para a igreja é, a volta do Senhor é certa e é iminente. Viva esperando esse dia. Eu passei uma experiência na minha vida que me fez viver um tempo aguardando um fato que aconteceria depois. Em 1999, eu não posso errar essa data, viu, gente? Se errar, dá problema em casa. Em 1999, em outubro de 1999, eu conheci aquela que viria a ser a minha esposa. Em outubro de 99. Foi num encontro, né? No Hemomemago. Quem lembra do Hemomemago aqui? Ó, hein? Poucas pessoas, hein? Puxa, o tempo vai passando, né? Era o encontro da mocidade metodista no Mato Grosso. Você lembra disso, Davi Marques? Hemomemago, né? E no Hemomemago de outubro, 12 de outubro, essa é até a data, hein? Por volta das 19h30, 20 horas. Eu conheci a minha esposa. Conversei com ela naquele encontro, nesse primeiro momento, uns 15 minutos. Mas já foi suficiente para falar assim, essa aqui vai ser a mãe dos meus filhos. Essa aqui é de Deus. É aqui que eu vou descansar a minha alma.
Passaram-se aproximadamente uns 30 dias. Ela teve que ir para uma viagem e ficou quase 6 meses longe, fora, distante. Não dava para ir num final de semana, nem um mês para vê-la. E nesse período, eu fiquei vivendo aqui, esses quase 6 meses, aguardando o retorno dela. Porque eu tinha convicção da volta dela e a certeza de que Deus me tinha dado ela para ser minha esposa. E eu creio que era recíproco esse sentimento também. Então eu fiquei esse período vivendo aqueles dias, aguardando a volta dela, a volta da noiva. E como foi meu comportamento? Quantas coisas eu deixei de fazer? Quantos convites eu recusei por conta de um bem maior, por conta de uma certeza, uma convicção que eu tinha? E valeu a pena esperar, gente. Que aí, quando chegou o tempo, passaram-se só mais uns 5 meses, nós já casamos. Porque era clara a nossa... Mais ou menos isso, né, amorzinho? Era, claro, a vontade de Deus para nós. Poderia ter... não, eu quero viver aqui agora. E ter perdido a bênção de Deus nesse caso específico. Eu sei que o dia do Senhor é muito mais relevante do que o casamento aqui terreno, muito mais. Mas esse exemplo imperfeito é para nos mostrar que eu tenho que viver o aqui e agora, esperando esse dia do Senhor. Quando eu, como noiva do Senhor, igreja do Senhor, vamos estar com Ele no novo céu e na nova terra. Quantas coisas eu vou deixar para... Você tem feito isso, querido? Deixado de fazer coisas por conta da volta do Senhor? Se não constou da tua agenda, começa a colocar isso na tua agenda. Começa a filtrar algumas coisas em sua vida por conta disso. Deixa a agenda da volta do Senhor fazer parte da sua vida e tocar nas tuas prioridades. E Pedro então começa a dizer isso, né? Como esperar a volta do Senhor. E ele diz no versículo 14, por essa razão, amado, esperando estas coisas. Olha o que ele diz, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre em harmonia, em paz com Ele. Tem uma frase de um pregador antigo, chamado Matthew Henry, e essa frase diz o seguinte, o labor de cada dia é se preparar para o dia final. O labor meu e seu de cada dia é esperar, é se preparar para o dia final. Quando nós esperamos por algo maior, nós moldamos o nosso viver por essa razão. Nossas prioridades mudam. O versículo da palavra de Deus muito conhecido diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando nós vivemos aguardando a volta do Senhor, nós vivemos de maneira amorosa, de maneira bondosa e de maneira agradável ao Senhor, amando como Cristo amou, se doando como Cristo se doou. Nós vamos perdendo a dureza do nosso coração, a arrogância, o orgulho próprio do ser humano, e vamos dando lugar ao amor de Deus. Nós vamos dando lugar ao Senhor em nosso coração, e vamos dando a primazia ao outro. Aí a gente já não luta tanto por nossos direitos, mas a gente faz como Cristo, a gente serve ao outro. No versículo 17, o apóstolo Pedro diz, portanto vocês, meus amados, vistos que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados
pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura e que se encontra. Numa outra versão, o apóstolo Pedro diz: acautelai-vos deste mundo, acautelai-vos. Aliás, essa palavra cautelar é ter cautela, ter cuidado, para que a gente não seja engolido por um mundo, pela vontade do mundo, pelas coisas deste mundo, pelas coisas abundantes que nós somos o tempo todo, né? Os nossos sentidos são colocados em contato com isso, o nosso olhar, o nosso sentir, o nosso paladar, enfim, tudo, a nossa mente, o tempo todo o mundo falando de coisas, como se tudo fosse aqui mesmo, como se a existência se limitasse apenas a esse tempo aqui, terreno, e muitas vezes nós somos engolidos por isso, e o apóstolo Pedro está dizendo aqui: acautelai-vos. Aliás, essa palavra cautelai-vos muito usada pelos apóstolos. João também, 1 João 1,8. 2 João 8, olha o que ele diz um pouquinho depois, né? Segunda João 8, acautelai-vos para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. 2 João 1,8. Preocupação dos apóstolos que vale para nós hoje. Acautelai-vos, queridos, nós precisamos, de forma intencional, de forma proposital, pegar a nossa agenda, pegar o nosso dia, colocar diante do Senhor e falar assim: o que eu preciso fazer para me estar acautelado aqui? Para eu cuidar da minha vida, para eu estar vivendo em função da vinda do Senhor, do dia do Senhor. Conselho que Pedro deixa aqui nesse versículo 17. E no versículo 18 ele encerra dizendo: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra que nós repetimos o tempo todo, né? E palavra que Pedro dá uma ênfase tremenda aqui. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Sabe, queridos, na vida da gente, a gente passa por tantas fases e dificuldades, né? A gente passa por momentos difíceis. A gente passa por dias que estava tudo bem, mas de repente chega uma notícia, de repente acontece uma discussão e nós ficamos perdidos, chateados, preocupados. Em cada fase da nossa vida, querido, dê lugar ao dia do Senhor. Quer seja nos tempos bons. Hoje, por volta da escola dominical, na sala do CTM, nós estávamos estudando sobre os estágios da vida de um discípulo do Senhor. Estágios apaixonantes, os estágios iniciais, aquele fervor no coração, um amor por Deus tão grande. Que gostoso isso, incentiva. Deixa o Senhor fazer parte dessa agenda. Mas tem dias de confrontos, tem dias de conflitos, tem dias que parece que o mundo vai desabar nas nossas cabeças. Nesses dias também lembre do Senhor. Lembre da volta do Senhor. Lembre do amor do Senhor, da paciência que Ele tem para contigo. Lembre do cuidado que Ele tem para com você. Lembre-se do Senhor. Tem dias da resistência, que você precisa ser forte, que você precisa falar: eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar para aquela vida de onde eu saí. Eu vou continuar firme. O Senhor vai te dar força, querido. Porque o Senhor tem amor pela tua vida. E tem a fase em que a sua vida vai frutificar, que você será bênção. Glorifique o Senhor em todas as fases da sua vida. Lembre-se do Senhor em todas as fases da sua vida. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes, tem vencido o inimigo. Lembre-se do Senhor em todo o tempo. O Senhor é aquele que dá tempo para nós, para que nós possamos estar firmados com Ele. Por que não aconteceu ainda? Porque Ele tem amor e paciência para com aquilo que Ele criou, para com nós, para com a sua criação. Às vezes nós
colocamos outras coisas como segurança em nossa vida. Sabe, querido, onde o ser humano pode encontrar a plena segurança para a vida dele? Nós hoje vivemos pela segurança, né? Nós queremos ser seguros, queremos estar seguros. Seguros financeiramente, seguros emocionalmente, seguros profissionalmente, seguro em todas as coisas. E nós buscamos, se eu quero segurança financeira, parece que eu fico me esforçando para ter mais e mais, brigo com as pessoas, quero mais, e etc., e acumulo, e não há, enfim. Mas a segurança que o ser humano pode ter é em Deus, somente em Deus. Esta é a segurança, porque o Senhor é a rocha inabalável. O dinheiro passa, as coisas passam, uma hora você tem, uma hora o vento levou. Mas o Senhor é firme o tempo todo, e a palavra dele não passa e não volta vazia. Quer segurança para a tua vida? Só em Jesus, só no Senhor, só no nosso Deus, a segurança. Eu me lembro de um hino antigo, hoje eu estou meio saudosista, pastor. Eu me lembro de um hino antigo, é da época do Wendel, da Leda, do Davi. Falava assim, que segurança tem em Jesus? Quem lembra desse hino? Olha, tem mais gente, né? Pois nele gozo, paz, vida e luz. O dia da volta do Senhor precisa mudar a minha agenda e a sua agenda. O dia da volta do Senhor precisa adequar as minhas prioridades. E o Senhor precisa ser aquele que tem a primazia em tudo na minha vida. Tem um texto em Marcos que diz, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta todo o bem deste mundo? O que adianta todo o conforto deste mundo? O que adianta toda a ilusão deste mundo? Se esse tempo aqui é minúsculo diante de uma eternidade toda. O desejo de Pedro, ao escrever isso, não era trazer medo, temor, preocupação para a igreja, mas era afirmar ela na segurança de Jesus. Era ajudar ela a estabelecer prioridades corretas na vida. Era ajudar ela a passar por essa vida, crendo, confiando que tudo está nas mãos do Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração. É uma igreja que clama, queridos, nesses dias. Salva esta nação. Salva a minha vida. Tem uma parte desse conselho de Pedro, que ele diz assim, que a igreja hoje apressa a volta do Senhor. Ela apressa quando clama o nome do Senhor, quando faz o nome do Senhor conhecido, quando vive essas promessas do Senhor e essas palavras do Senhor. Quando ela vive por essa agenda do dia do Senhor, e aí ela quer fazer com que o nome do Senhor seja conhecido por mais e mais pessoas. Ela não se limita, ela não tem medo do amanhã. Aliás, queridos, as nossas vulnerabilidades não são nada, porque Deus nos traz confiança e segurança. Às vezes nós temos medo, né? O que vai ser de amanhã? Como vai ser a igreja amanhã? Como que vai ser o dia amanhã? Como que vai ser o meu casamento depois, etc. Confie em Deus. Viva pela agenda da volta do Senhor, do dia do Senhor. Coloque isso como prioridade. Você vai começar a sentir toda a vida abundante aqui. Mas a expectativa de uma vida gloriosa no além. Amém, querido? Será que a gente poderia cantar esse hino? E eu queria que você ficasse em pé e cantasse com tanto amor, com tanta alegria, com tanto prazer ao seu Deus, dizendo, ouve, ó Deus, a minha oração, ouve o meu clamor, salve esta nação, venha o teu reino, Senhor, que você possa cantar com alegria, com júbilo. Sabe, queridos, deixa as tuas preocupações, esqueça. O Senhor tem planos maravilhosos para você, e Ele quer te dar a vida eterna. A vontade dEle é que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Confie no Senhor de todo o coração. Bem-aventurada que está,
sentado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurada que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Canta ao Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Declara. Santo, Senhor. Declara a santidade do Senhor. Tu és santo, só tu és santo, só Muda suas prioridades e comece a santificar o nome do Senhor na tua vida e na tua existência. só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Deixa os teus problemas aos pés do Senhor. Santifica o nome dele. Nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluias, aleluias, aleluia. Queridos, eu queria dar uma oportunidade a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Se quiser fazer nessa noite, nessa oportunidade, de ter a sua vida controlada, dirigida pelo Senhor, de mudar suas prioridades e deixar o Senhor dominar sobre a tua vida e sobre a tua existência. Alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor, que queira fazer, talvez você estava afastado, mas quer se reconciliar ao Senhor. Tem alguém? Só fazer um sinal. Alguém que queira resgatar a intimidade com o Senhor. Amém. Se você em casa que está ouvindo essa palavra ou que vai ouvi-la, se você deseja se reconciliar com o Senhor ou entregar sua vida ao Senhor, faz um contato com a igreja conosco, liga na secretaria. Essa igreja terá o maior prazer em acompanhar você, estar caminhando contigo para que a sua vida seja firmada e consolidada aos pés do Senhor, porque não há outro lugar melhor para estar do que na presença do Senhor, aguardando o dia do Senhor. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Feche teus olhos, querido. Pai, obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, trazida à nossa memória através desse texto de Pedro, Senhor.
Pai, que tenhamos em nossa mente sempre essa lembrança, ó Pai. Que o nosso viver aqui, que o nosso dia a dia aqui, que os nossos projetos, que os nossos planos, que os nossos sonhos, que as nossas ações, que as nossas atitudes, que o nosso falar, o nosso olhar, possa ser tudo em função do dia do Senhor, Pai. Que possamos viver aqui em todo o tempo, aguardando a volta do Senhor, porque esta volta é certa, porque é palavra do Senhor quem diz. Ó Pai, nos ajude em nossas deficiências, em nossas fraquezas. Ajude a tua igreja, ó Deus, a apressar a tua volta, anunciando o teu nome a muitas pessoas aqui. Nós oramos pedindo, ó Pai, a direção em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. E abençoe a tua igreja, ó Pai, durante essa semana. Ó Deus, que cada um possa ter, ó Pai, milagres acontecendo, bênçãos acontecendo. Esteja com esse irmão, com essa irmã, com essa família, ó Deus, passando por lutas. Esteja com pessoas doentes, enfermos. Ó Pai, que haja cura nessa semana. Que possamos, ó Pai, testemunhar a ação maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Nos abençoe, Pai, nós pedimos para que o Seu nome seja honrado em todas essas coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana em nome de Jesus.